A palavra de Deus diz assim, Atos, capítulo 2, 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Os irmãos têm acompanhado a história dessa igreja, têm acompanhado a realidade que nós temos buscado edificar uma igreja saudável. Nós temos buscado estabelecer aqui os princípios da Escritura a respeito de como que uma igreja deve funcionar, o ensino da palavra de Deus, a dedicação no ensino, a busca por fazer um culto segundo os princípios da palavra de Deus, o princípio regulador do culto que nós tiramos da Escritura Sagrada. Nós buscamos estabelecer um entendimento de membresia, como a Escritura Sagrada traz, e a busca é que nós consigamos edificar pela graça de Deus e para a obra de Jesus Cristo aqui nesse mundo, uma igreja local que seja saudável. Mas eu gostaria hoje de ir além. Eu tenho pensado bastante, tenho feito algumas leituras do livro de Atos dos Apóstolos, talvez me preparando para pregá-lo futuramente, e eu tenho ficado bem impressionado com a diferença da igreja nos primeiros dias, conforme relatado aqui em Atos dos Apóstolos, para a igreja de Jesus Cristo nos nossos dias, para a nossa igreja, e não só essa igreja local, mas outras igrejas locais. E a gente percebe que há uma diferença muito grande, embora nós busquemos edificar sobre os mesmos princípios. E a gente percebe que existem igrejas que estão buscando essa condição de serem saudáveis biblicamente, mas mesmo assim, entre os seus membros, existem pessoas que não têm uma vida cristã saudável. E é isso que eu gostaria de atacar essa noite. Existem pessoas que estão participando de igrejas saudáveis, mas que não possuem uma vida cristã saudável. Como assim uma vida cristã saudável? Como assim não possui uma vida cristã saudável? Porque nós vemos e percebemos na história aí das igrejas que alguns cristãos são membros de igrejas saudáveis, eles não têm a igreja como uma prioridade na sua vida, como um compromisso na sua vida. E nós vemos que essas pessoas são pessoas que são ausentes dos cultos e que, por exemplo, marcam qualquer outra coisa nos horários das programações da igreja. Eles não têm um compromisso firme com aquilo que é feito regularmente, com a programação regular da igreja. Isso é uma pessoa que não é um membro saudável de uma igreja. A igreja pode estar sendo bem conduzida saudavelmente, mas essa pessoa não tem uma vida cristã saudável, porque congregar regularmente uma igreja local é princípio básico da vida cristã no Novo Testamento. Nós temos uma realidade onde algumas pessoas são parte de igrejas cristãs saudáveis, mas elas são negligentes quanto às ordenanças. Elas não acham, por exemplo, que participar da ceia do Senhor é importante. E isso aponta para uma vida cristã não saudável, porque isso é dever do cristão, é meio de graça para o nosso crescimento, é obediência ao Senhor Jesus Cristo. Então, as pessoas que agem dessa maneira, e se agem assim porque pensam dessa forma, elas são pessoas que não têm uma vida cristã saudável, são pessoas que não têm apreço pelo ensino das Escrituras Sagradas. Uma das coisas que os salvos, ao longo de toda a Escritura, você percebe é que tem grande apreço pela Escritura Sagrada. E as raras vezes em que nós lemos na Escritura cristãos que demonstram esse pouco apreço, eles são chamados à atenção. Por exemplo, na carta de Hebreus, capítulo 4, capítulo 5. Aqueles que são lentos no crescimento da fé, no entendimento da fé. São pessoas que não têm esse apreço pelo ensino bíblico, esse anseio por aprender a Escritura Sagrada, entender as verdades da Escritura. São pessoas que não têm uma vida cristã saudável. E isso é importante. Às vezes a gente percebe isso no culto. Às vezes as pessoas estão no culto, no entanto, você percebe que elas estão ali com uma condição menos dedicada do que aqueles que são visitantes da igreja.
A pessoa está ali quase que contando os minutos no relógio, né, esperando o tempo passar, acabar a pregação, para ele poder ficar liberado, ir para casa e fazer as suas coisas que realmente são importantes na sua vida. Não o ensino da palavra de Deus que está recebendo na igreja. Isso não é uma vida cristã saudável. Existem pessoas que não se envolvem, né, com as atividades da igreja, porque não acham que isso é importante. Se envolvem com várias atividades da vida secular. Se envolvem com os trabalhos, atividades acadêmicas, com as coisas da escola, os trabalhos escolares, a prática de esporte, aprender novas habilidades e etc. Dedicam esforço, empenham tempo da sua vida para se esmerar e se aprimorar em várias coisas, em desenvolver vários tipos de conhecimento, mas não estão interessados em crescer na palavra de Deus, não gastam tempo meditando na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus no dia a dia. Isso não é uma vida cristã saudável. E o que leva as pessoas a viverem assim? Conhecerem o Evangelho, mas terem esse tipo de vida que é medíocre, que está aquém daquilo que o Novo Testamento nos ensina, nos chama a ter. Eu acho que a resposta está no texto que nós lemos. Esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai nos falar de temor ao Senhor. E é algo que talvez precise ser resgatado na sua vida. Ou é algo que talvez você precisa continuar dando atenção para crescer em temor ao Senhor. Porque quando pessoas temem a Deus, elas agem de maneira diferente, de modo ousado, de modo dedicado para o Senhor, para as coisas do Senhor. É um texto na palavra de Deus que conta-nos uma história breve de um homem chamado Obadias, não um profeta. Obadias, ele era um dos servos do perverso rei Acabe, nos dias de Jezabel. E a Bíblia nos diz que ele, servindo ali na corte de Acabe, ele era mordomo, ele é descrito como um homem que temia muito ao Senhor. Ouça, eu vou ler 2 versículos aqui do livro de Reis, capítulo 18. A Bíblia diz assim: Acabe chamou Obadias o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Você sabe a história de Acabe e Jezabel, você sabe que foram dias sombrios na história do Reino do Norte em Israel, eram dias desafiadores. Servir ao Senhor e ir contra a falsa religião promulgada ali por Jezabel e com respaldo de Acabe, dava morte, era risco de morte. E a palavra de Deus nos diz que esse homem então toma 100 profetas de Deus no Reino do Norte e ele os esconde em uma caverna, mesmo sendo o empregado direto do rei, que era perseguidor daqueles que pregavam a verdade de Deus, que seguiam a Deus. E ele os sustenta com pão e água, ou seja, de algum modo ele é usado para ir contra os interesses do rei e prover para aquelas pessoas secretamente, para que elas pudessem ser preservadas as suas vidas, mesmo diante do risco dele mesmo cair sob pena de morte por estar fazendo aquilo. E o que levou aquele homem a ter essa dedicação, essa ação tão ousada naquela época? A palavra de Deus diz que ele era um homem que temia muito ao Senhor. Ele não temia Jezabel e Acabe, mas ele temia ao Senhor. E quando a gente olha para esse texto de Atos 2:42 em diante, é um dos textos bem conhecidos no Novo Testamento, onde Lucas está aí dando início ao pequeno registro que ele faz da história da Igreja de Cristo nos dias dos apóstolos. Você sabe, Atos dos Apóstolos é um livro de história do Novo Testamento, em que Lucas vai contar para nós os primeiros dias da Igreja cristã, ali no período dos apóstolos, inicialmente em Jerusalém, até iniciar as perseguições, e depois voltando-se especialmente para o ministério do apóstolo Paulo e o avanço missionário que Deus promoveu através da vida desse grande servo. Tá? Atos termina no capítulo 28 com a situação de Paulo preso em Roma, esperando, né, uma decisão ali sobre a sua situação. E então, logo aqui no início do livro, a palavra de Deus vai nos dizer aqui algumas coisas sobre como os cristãos, os primeiros cristãos, eles viviam as suas vidas. Se você se lembrar, o capítulo 2 é o capítulo onde cumpre-se a promessa do Pentecostes. Jesus, depois de ressurreto, disse para que eles aguardassem em Jerusalém, esperassem que eles receberiam a promessa do Espírito Santo, e então eles poderiam ser suas testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E eles aguardaram,
e no Pentecostes em Jerusalém ocorreu a descida do Espírito Santo em línguas de fogo, um evento sobrenatural extraordinário. Eles ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a comunicar as maravilhas de Deus, a palavra de Deus para as pessoas que estavam ali de várias regiões do mundo no seu próprio idioma. Foi a primeira manifestação do dom de línguas, né, na Escritura Sagrada ali naquele momento. E a Bíblia diz então que Pedro prega, explica que aquilo é cumprimento bíblico, de profecia bíblica, profecia de Joel, e ele chama aquelas pessoas ao arrependimento dos seus pecados, de a crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que mais de 3.000 pessoas que estavam ali em Jerusalém naquela ocasião, em comemoração à festa do Pentecostes, arrependem de seus pecados, são batizados e são integrados ao primeiro grupo de mais ou menos 120 pessoas, que eram os discípulos originais de Jesus Cristo ali em Jerusalém, aguardando o Pentecostes. E a Bíblia então diz-nos aí como que essas pessoas, esses primeiros cristãos, eles começaram, como que eles viviam a vida cristã. E o versículo 42 então vai nos dizer aí que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Isso é o padrão básico de uma igreja saudável. É o padrão básico. Isso aqui é o que nós temos que mirar e preservar. Nossa igreja, nós temos tido esse compromisso de perseverar na doutrina dos apóstolos, ou seja, de ensinar a Escritura Sagrada, de pregar a Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz que é isso que eles faziam ali nos primeiros dias. O texto diz também que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão. A comunhão aqui é no culto, no ajuntamento, na reunião dos crentes. E quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que eles fizeram isso regularmente, diariamente, no pórtico de Salomão, que era um espaço ao lado do corpo principal ali do templo em Jerusalém, que cabia bastante pessoas, uma espécie de galpão ali, cabia mais de 2.000 pessoas pelas dimensões, né, que nós temos do registro histórico da coisa. E eles então se reuniam ali, tinham essa comunhão constante, sendo ensinados na doutrina dos apóstolos constantemente. O texto diz também que eles perseveravam no partir do pão, uma referência à ordenança da ceia do Senhor. Então, em obediência ao Senhor Jesus Cristo, eles mantiveram isso, participavam da ceia do Senhor constantemente, frequentemente, regularmente, anunciando a morte de Jesus Cristo até que ele voltasse, na esperança da sua volta, do seu retorno. Então, eles perseveraram nisso. O texto diz também nas orações, e nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, a igreja reunida, partindo o pão, ceando junto, orando junto. Nós temos diversas ocasiões onde em Atos a Bíblia relata a igreja junta orando. Por exemplo, quando os discípulos são açoitados e soltos com a ameaça de, se voltarem a pregar o nome de Jesus Cristo, que eles seriam presos novamente, a igreja se reúne e ora a Deus e pede que Deus dê aos seus líderes ousadia para continuar pregando mesmo diante daquela ameaça. A palavra de Deus registra, por exemplo, a ocasião em que o apóstolo Pedro fora preso e, enquanto ele estava no cárcere, ao longo da noite, seria morto no dia seguinte, a igreja se reúne na casa de Maria, mãe de Marcos, eles estão orando pelo apóstolo Pedro, juntos. E Deus, naquela noite, respondendo às orações, promove uma libertação extraordinária do apóstolo Pedro. Então era uma igreja que orava. E isso é uma igreja saudável, uma igreja que sustenta o ensino bíblico, que sustenta a reunião, né, o culto, que mantém, né, a prática das ordenanças, que ora junto, que manifesta dependência do Senhor. Então era isso que a igreja estava fazendo ali em Jerusalém nos primeiros dias. E é isso que uma igreja saudável faz. Mas isso não é suficiente, porque pode haver uma condução saudável nesse sentido, mas e a vida dos cristãos? Vai corresponder a isso? Será saudável também? E eu quero então chamar a sua atenção no versículo 43. A Bíblia diz aqui assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Isso aqui me chamou a atenção, lendo o texto há um tempo atrás. Chamou a atenção. De várias coisas que poderia ser dito aqui, esse texto fala da alegria deles na vida comum, fala da comunhão deles uns com os outros, mas fala também de temor. E diz que em cada alma havia temor.
Isso aqui é impressionante, porque eu estou acostumado de ver na minha vivência de igreja ao longo dos meus anos, servindo a Deus e participando de igreja, né, desde pequeno com a minha família, algumas pessoas onde notoriamente você reconhece que há temor de Deus, mas não em cada alma. E o que nós vemos aqui em Atos 42, o relato do Espírito Santo, é que Deus reconhece que naquele momento, em cada um dos crentes de uma igreja saudável, os seus corações estavam também tomados por um temor saudável de Deus. Isso faz muita diferença. Assim como fez diferença na vida de Obadias, lá no período de Acabe, que distinguiu-se da maioria da população, se dispondo a preservar a vida de servos de Deus, mesmo sob risco de morte, porque era um homem que temia muito ao Senhor. Então, o que a Bíblia mostra para nós é que a igreja, nos seus anos iniciais ali em Jerusalém, era uma igreja constituída por pessoas, por cristãos, por cada um deles que temiam ao Senhor. Isso faz muita diferença. É por isso que nós vemos essa igreja profundamente engajada e entregue a Cristo e à causa de Cristo. É por isso que nós vemos essa igreja profundamente entregue ao serviço a Cristo, a ponto de não se importar com as perseguições. É por isso que nós vemos os líderes dessa igreja se alegrando quando eles são perseguidos e açoitados. E eles se alegram por serem dignos de participarem do sofrimento de Cristo daquela maneira. Havia temor nos seus corações. É por isso que nós vemos essa igreja, quando pressionada pelo Saulo em Jerusalém, que estava entrando em casas daqueles que professavam Cristo, prendendo essas pessoas, e nós vemos então eles fugindo, deixando as suas vidas ali em Jerusalém, abdicando das suas vidas. Olha que coisa, nós temos tanta dificuldade de abdicar das coisas da nossa vida, não é? Mas eles abdicam das suas vidas e saem de Jerusalém para recomeçar suas vidas em outros lugares, mas eles saem pregando o evangelho de Cristo. A Bíblia diz lá no capítulo 8 que eles levaram o evangelho aonde eles foram. Porque eram pessoas que tinham temor ao Senhor. Em cada alma havia temor ao Senhor. E é possível que é isto que faça aquelas pessoas e aquela geração diferente da nossa geração. É por isso que talvez a vida cristã deles era muito mais saudável do que a nossa. Porque ali em cada alma havia temor ao Senhor. Mas o que é isso? Temor ao Senhor. Quero que você acompanhe comigo uma coisa na Escritura Sagrada aí. O texto diz, cada alma havia temor. E esse temor aqui é aquele medo que produz reverência. Quero que você guarde essa característica, essa palavra. Temor é medo, de fato, mas não é um medo que leva ao terror, ao pânico, à fuga. Mas é um medo que leva ao respeito, que produz reverência. E isso é uma característica essencial para servir a Deus com dedicação, irmãos. Se a pessoa não consegue se colocar diante de Deus com reverência, com temor, ela não vai servir a Deus adequadamente. Ela vai ter dificuldade. Ela vai ficar dividindo a sua vida, porque ela vai entender outras coisas como coisas importantes também na sua vida. Vão disputar com ela a sua dedicação a Deus. Mas se ela entende que o Deus a quem ela serve, que a salvou em Jesus Cristo, ele é digno de ser temido. Então, o que ele fala para mim, o que ele pede de mim, é mais importante do que qualquer outra coisa. O que ele está fazendo no mundo, a obra dele no mundo, é mais importante do que outra coisa. A minha vida tem que ser colocada aos pés dele, reverentemente para servi-lo, para fazer a sua vontade. Porque eu temo. Então o temor é um senso que gera essa reverência, esse respeito, o senso de obrigação, de dever, que gera responsabilidade diante de Deus. É consciência da presença real de Deus. Consciência das obras e do poder de Deus. É um assombramento diante do divino, do extraordinário.
Isso é temor a Deus. E é algo que às vezes está ausente na nossa vida. Irmãos, a igreja, o evangelho é algo extraordinário, mas às vezes nós tratamos como uma coisa normal, ordinária, do dia a dia, como apenas mais um compromisso na semana. Que visão mais pequena. Que visão mais pequena. Vai perguntar sobre a história de cada um aqui, você vai perceber aquilo que a palavra de Deus fala, que o evangelho é o poder de Deus, como que essa palavra, essa mensagem transformou vidas profundamente. Pessoas que talvez você não estaria sentado do lado delas se elas não tivessem sido transformadas. Talvez você mesmo não estaria sentado do lado de algumas pessoas aqui se você não tivesse sido transformada por essa palavra, se seu coração tivesse sido mudado, ganhado. O evangelho é algo extraordinário. E a gente precisa ter esse senso. Nós servimos a Deus como igreja de Cristo. Nós estamos diante de um Deus que é santo, cuja majestade dele está diante de nós, e a gente precisa reconhecer isso e temê-lo. Calvino dizia que esse temor aqui, comentando o texto, diz que não é só admiração, mas é o senso da presença de Deus entre eles. O que ele está dizendo é, em cada alma havia temor, ou seja, essas pessoas elas tinham o senso adequado, correto, de que Deus estava com eles e entre eles ali em Jerusalém. E que quando eles se reuniam, Deus estava presente. Quando os apóstolos estavam pregando e ensinando, era a palavra de Deus falando para eles. Quando eles estavam partindo o pão, eles estavam celebrando Cristo, na presença de Cristo. Quando eles estavam orando, eles estavam falando com Deus, o Senhor do universo. Eles tinham senso da presença de Deus entre eles. E temiam, porque isso é temível. Nosso Deus é cheio de graça, de amor, de misericórdia, mas Ele é um Deus santo, todo-poderoso. Nós lemos alguns textos aqui, por exemplo, Isaías 6, na liturgia, em que Isaías tem uma visão de Deus no seu trono alto e sublime. E o que é visto e ouvido são anjos, cobrindo os seus rostos e apenas dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E ele fica tão atordoado diante da beleza daquela cena, da grandeza daquele Deus que está sendo revelado a ele naquele momento, daquela maneira, que ele se humilha, ele percebe a sua indignidade, ele diz: ai de mim, sou homem de lábios impuros, eu vivo em meio de um povo sujo, corrompido, que me afeta, ai de mim. E então ele é resgatado, restaurado pelo perdão de Deus. É esse Deus grandioso que nós servimos, diante de quem nós estamos nesse momento. Deus é Espírito, Ele está presente aqui. É esse Deus grandioso. Às vezes nós chegamos a vir à igreja e entramos, participamos do culto e saímos e falamos de Deus, oramos a Deus, mas nós assim, o temos como muito distante de nós. Coisa louca, e como é que nós vamos temê-lo dessa maneira, sendo que temor é o senso da sua presença, da sua grandiosa presença, da sua majestade, da sua santidade, do seu poder. Jonathan Edwards descreve esse temor aqui, não como o temor de fugir, mas como uma admiração que atrai. Olha que coisa bela. Quando nós conhecemos a Deus e entendemos o perdão de pecados em Cristo, como que Ele nos abraçou em Cristo Jesus, nós o admiramos na sua grandeza, o contemplamos na sua beleza. Isso não nos leva para longe dele, não nos esconder dele, mas nos leva a Ele, a sermos atraídos para Ele. E às vezes nós temos cristãos que têm tão pouca atração por Deus, tão pouco anseio pelo Senhor, é porque está faltando temor. Se temer a Deus, vai admirá-lo, vai ser atraído a Ele. Isso era a marca da igreja. Lucas vai relatar isso de novo, capítulo 9 de Atos, versículo 31, só ouça o texto, ele diz assim:
A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em um. Olha que coisa, 9 capítulos depois de várias histórias, vários eventos, da igreja ter passado por várias perseguições, ter enfrentado o problema Saulo de Tarso e sua fúria, e eles continuam com essa marca. São pessoas que temem ao Senhor, são pessoas que são atraídos a Deus, que admiram o Senhor, que têm senso da sua grandeza, que o buscam, não que estão cansados dele, fatigados. Essa é a marca da igreja em Atos. Então gostaria que nós promovêssemos o resgate maior disso na nossa vida. Como é que a gente pode fazer isso? Olha o contexto comigo aí. Esse temor do Senhor, ali em Atos, ele está relacionado a quê? O contexto próximo, a partir do versículo 1, nos relata o Pentecostes. Eu vou ler. Acompanhe comigo a leitura. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que fora dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Qual que é o contexto do temor ao Senhor aqui? Como é que esse pessoal tinha consciência da presença de Deus com eles, do poder de Deus, da majestade de Deus? Eles tiveram eventos extraordinários com eles. Eles tiveram a ressurreição de Cristo, eles tiveram o Pentecostes, onde o Espírito desceu sobre os discípulos do Senhor Jesus Cristo em língua de fogo visível, e eles falaram diversos idiomas, comunicando as grandezas de Deus, e as pessoas perceberam que algo sobrenatural estava acontecendo ali, que aquilo não era normal. Eles viveram isso. E mais do que isso, além de viver o sobrenatural, eles tiveram a percepção clara da obra de Deus entre eles, cumprindo a sua palavra. O texto diz que Pedro assume a palavra, versículo 16, e explica: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E ele cita a profecia do profeta Joel, mais de 500 anos antes. E ele diz: olha, Deus está cumprindo aquilo que ele anunciou 500 anos antes, mais de 500 anos antes. Isso está acontecendo nos nossos dias. Deus está agindo entre nós, Deus está operando entre nós. E a realidade é que isso gera uma igreja que tem consciência plena da presença de Deus, da obra de Deus nos seus dias, de que Deus está cumprindo a sua palavra. Irmãos, nós não temos hoje acesso ao extraordinário através de línguas de fogo, pessoas realizando sinais, como nós vamos ver aqui, mas nós temos a palavra de Deus sendo cumprida no nosso dia. Nós podemos ter consciência adequada da obra de Deus nos nossos dias através de observar a palavra de Deus, como ela se cumpriu e vem se cumprindo, como que Deus tem operado na história
e operado entre o seu povo, cumprindo diversas profecias, inclusive em nossos dias. Por exemplo, a profecia de que o evangelho do reino vai alcançar toda a terra, ela cumpre-se. A profecia de que a mensagem de Jesus Cristo seria luz para os gentios e levariam pessoas do mundo inteiro à salvação está se cumprindo. Olha que coisa extraordinária isso. O que o cristianismo verdadeiro, real, oferece para as pessoas nesse mundo aqui? Nada. Oferece nada, oferece perseguição. Se você ganha uma identificação com Cristo, você passa a ser mal visto, dependendo do lugar que você vive no mundo. É até um risco à sua vida. O cristianismo bíblico, ele não te oferece nada material aqui nesse mundo. Mesmo assim, essa mensagem cresce, espalha-se pelo mundo inteiro, conforme o Senhor Jesus Cristo anunciou. Impressionante isso. Impressionante. Então a gente pode ter senso da presença de Deus e da obra de Deus, irmãos, no nosso meio. Basta meditar, perceber a realidade à nossa volta. Deus está agindo no nosso meio. Nós fazemos parte de uma igreja. Irmãos, vocês não veem a obra de Deus na nossa igreja? Você está meio cego. Alguns de vocês sabem como começou esse trabalho. Lá atrás, quando Daniel assumiu, como é que as coisas eram? Como que foi feito com base no ensino da Escritura Sagrada, da oração, da perseverança, como nós lemos aqui, versículo 42, recebemos uma estrutura para começar um movimento religioso, e Deus tem abençoado e sustentado. Então nós podemos perceber a obra de Deus nos nossos dias, e isso deveria nos levar a temer o Senhor. Ele está conosco. Ele está entre nós. Ele está agindo. As vidas que têm sido salvas, conflitos que têm sido solucionados pela graça de Deus, orações que têm sido respondidas. Então a gente deveria temer a Deus. Mas há um outro elemento que gera temor a Deus, esse temor saudável, em Atos dos Apóstolos. A gente precisa resgatá-lo. No capítulo 5 de Atos, nós encontramos aqui aquele evento onde há uma disciplina sendo aplicada a duas pessoas. E como que essa disciplina gera temor. E a gente precisa de olhar para isso e perceber a necessidade de fato, confrontar o pecado. Porque quando nós confrontamos o pecado na nossa vida, nós aprendemos a temer a Deus. A tolerância ao pecado, ela mata o temor ao Senhor. Mas quando nós confrontamos os pecados, nós aprendemos a temer a Deus melhor. A palavra de Deus diz assim, Atos 5:1. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. O homem morreu. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levantando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a sua mulher, a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. A mulher morreu. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Você percebeu o que esse evento Deus usou para alimentar o temor da sua igreja ali nos primeiros dias?
Deus lidou com o pecado dessas pessoas severamente, eles mentiram contra Deus. Olha que coisa, que coisa. Talvez se Deus continuasse agindo assim, alguns de nós já não estariam aqui, não é? Provavelmente. Mas Deus usa essa disciplina ao pecado para gerar temor. E isso é importante. A gente se confrontar pecado, irmãos, e aprender isso. Se nós mantemos as nossas vidas com a maneira de viver assim inadequada, sem nos dedicar ao Senhor, deixando negligências nos caminhos do Senhor, e vamos assim alimentando uma conduta negligente e pecaminosa, isso vai apagando no nosso coração o temor a Deus e a dedicação a Ele, porque afinal de contas, parece que está tudo bem, tem consequência. Eu vivo dessa maneira e Deus simplesmente continua me abençoando, sustentando minha vida. Amanhã eu volto ao trabalho, não preciso nem me dedicar a Deus no culto hoje, basta que eu esteja lá, ouça um pouco, sem muita atenção, e Deus vai me dar uma boa noite de sono. Amanhã eu vou estar fazendo minhas atividades regulares no trabalho. Será? Quando nós confrontamos os pecados, nós aprendemos a temer a Deus, porque Ele é santo, Ele é temível. Ele é temível. Volta aí no capítulo 2, versículo 43. Uma maneira de resgatar o temor ao Senhor também tem a ver com perceber as ações extraordinárias de Deus na sua igreja. O texto nos diz aí assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eles tinham senso da presença de Deus, da realização da obra de Deus nos seus dias, do cumprimento da palavra de Deus nos seus dias. Eles tinham senso da presença de um Deus santo que não tolera pecado. Eles tinham esse senso. E eles tinham senso do poder de Deus pela operação de sinais, milagres, prodígios extraordinários. E isso gerava temor, porque eles tinham diante de si essa percepção de um poder que é maior do que eles, que é maior do que esse mundo, que é maior que essa natureza, que era ali administrado pelos apóstolos e realizavam então grandes coisas. Capítulo 3 eu não vou ler, mas a Bíblia diz que eles curam um paralítico que estava à porta do templo. Vocês sabem, Pedro e João respondem ao pedido daquele homem por uma esmola com as palavras: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. Eles tinham a autoridade de Cristo consigo, e eles ordenam que um paralítico recupere-se. E aquilo acontece extraordinariamente, imediatamente, diante dos olhos do público. A Bíblia diz que Pedro vai a Jope, morre uma discípula amada, Dorcas, mulher dedicada aos crentes, à igreja, fazia muitos trabalhos para ajudar a assistir ali as famílias, os cristãos, e essa mulher morre. E Pedro ora por ela. E ela volta à vida. Eles operam ressurreição. Paulo operou ressurreição. Eles expulsam espíritos com a palavra. Em Atos, se não me engano, 18:19, o apóstolo Paulo expulsa o espírito maligno de um homem que já havia dado uma coça em outros judeus que haviam tentado expulsá-lo. Não tinha autoridade nenhuma. E ele, na autoridade de Cristo, envia aquele espírito para longe da vida daquele homem. Então, eles tinham essa percepção do extraordinário, entre eles também, pelos sinais. O poder grandioso de Deus era mediado ali através dos apóstolos. Isso gerava temor. Se gerava temor. Provavelmente você já teve a experiência de ir num show de mágica na infância. E os truques mais bobinhos, te deixam assim, estupefado, Mas alguns truques te deixam meio assustado. Você não sabe explicar como é que o cara fez aquilo, você fica preocupado, E se ele fizesse sumir minha mão mesmo? Pensou? E é esse o tipo de reação que os sinais faziam. Olha, de fato, Deus é poderoso, Ele está operando entre nós. Agora, como que a gente pode resgatar isso? Nós não temos pessoas autorizadas por Cristo, como a palavra de Deus diz nos evangelhos. O Senhor Jesus deu autoridade aos discípulos para expulsar demônios e curar enfermidades. Nós não temos mais esses homens entre nós, com esses dons, com essa autoridade. Irmãos, mas nós vemos Deus operando coisas extraordinárias através da sua providência.
operando coisas maravilhosas em resposta à oração. Às vezes não extraordinárias, né, no ordinário, mas no ordinário que você não espera. Sabe, algo que você não percebe o contexto da história sendo conduzido para acontecer, mas você ora e de repente a história se encaminha para atender e acontecer aquilo. E a gente vê Deus operando, dando respostas de oração. E a gente vê o extraordinário na vida de pessoas, o Espírito Santo transformando pessoas. Levando pessoas ao arrependimento e abraçar Cristo como seu Senhor e Salvador. É o mesmo Deus, irmãos. É o mesmo Deus que nós servimos. Por que nós não tememos como a igreja primitiva temia? Então a gente precisa resgatar essas coisas. Os meios ordinários que Deus nos deu para crescimento espiritual são meios que operam, que nos levam a temer a Deus. O ensino da palavra, a pregação bíblica, a meditação nas escrituras, as orações. Salmo 86 tem um pedido que a gente pode fazer em oração, sabia? Isso está lá no Antigo Testamento, já o salmista, no versículo 11, Salmo 86, ele faz um pedido belíssimo a Deus em oração. E diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Ensina-me, ó Deus, eu quero aprender a tua palavra, o teu caminho, as tuas doutrinas, as tuas verdades, a fé verdadeira, a ética que te agrada, para eu ter uma vida santa diante do Senhor, para eu conduzir minha vida da maneira que é louvável ao Senhor. Ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade. Para isso eu preciso da verdade. Mas aí ele faz mais um pedido, ele diz: dispõe-me o coração só para temer o teu nome. À medida em que nós caminhamos em direção à verdade, a buscar compreender o caminho do Senhor, o nosso coração é disposto, é inclinado para temer só o teu nome. E é bonito isso aqui? Só o teu nome. Nós tememos, às vezes, muitas coisas, né? Jesus mesmo disse que a gente não deve temer os homens, porque no máximo que eles podem fazer é tirar a nossa vida. É o máximo. Não sei se você já pensou sobre isso. Às vezes nós ficamos assustados, né? Ah, eu vou tirar a vida. Mas tirar a vida e todo mundo vai ficar sem vida humana aqui, menos que Jesus Cristo volte e traga a ressurreição, transformação. Esse é o máximo. Depois a gente tem a eternidade toda pela frente. Então Jesus diz assim: temei antes aquele que pode lançar a tua alma no inferno, ou seja, ele pode complicar a tua eternidade, condenar eternamente. Você tem que temer a ele. E o salmista tem essa percepção: ensina-me, inclina o meu coração, dispõe para eu temer só o teu nome. Esse tem que ser o nosso único temor, irmãos. A Deus, o Criador, o Senhor de tudo. Então a gente precisa orar por isso, estudar a palavra de Deus, para que nela nós conheçamos o Senhor, para que através delas nós percebamos que Deus está cumprindo a sua palavra. Coisa maravilhosa. Se Deus que é fiel, Ele está cumprindo a sua palavra. Olha como eu tenho aprendido. Deus disse, Deus ensinou, e Deus fez, Deus realizou. Em determinado momento isso ocorreu. Olha em nossos dias como que a palavra de Deus está se cumprindo. Olha o poder do Evangelho conforme Jesus ensinou. Só que você vai ter essa percepção, essa consciência somente se você conhecer a palavra de Deus. Somente. Imagina como Pedro ficaria se ele não conhecesse o profeta Joel. Como é que ele explicaria o que estava acontecendo ali? Com superstição? Seria supersticiosamente, aliás, Calvino fala isso, né? Eu anotei aqui em algum lugar. Calvino, nas Institutas, ele diz assim: o conhecimento de Deus sem reverência é vão. Então o conhecimento tem que levar à reverência, é assim que ele é útil. Se não tiver, é inútil. Aí Calvino continua dizendo assim: o temor sem conhecimento é superstição. Se Pedro não tivesse o conhecimento do profeta Joel para explicar, olha, isso aqui é Deus agindo segundo ele anunciou lá em Joel. Ele teria que criar uma superstição, explicar aquilo de uma maneira mentirosa, então ficar calado. Dizer, isso aí aconteceu porque nós fizemos umas mandingas aí, sabe? 50 dias em oração, fizemos uns rituais, jogamos sal grosso e não sei o quê. E aí agora o Espírito Santo desceu. Não é assim que acontece em muitas igrejas? É um temor que é baseado em superstição porque não tem conhecimento de Deus. Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus através desses meios ordinários, orar ao Senhor. O temor do Senhor vem
a nós, é dado a nós. Deixe-me ler algumas coisas a você ainda na Escritura para encerrar essa mensagem. Quero que você me acompanhe em alguns textos. Eu acho que considerar esses textos na Escritura ajuda-nos a temer mais ao Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Eu quero que você veja aqui o ensino de Jesus. Mateus 10, 32 e 33, Jesus diz assim: portanto, aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Se você leva isso aqui a sério, você deveria temer o Senhor. O que Jesus está dizendo de maneira simples é: se você nega-o na sua vida, em palavras, em ação, em conduta, você pode ser batizado membro da igreja, mas se você não vive segundo ele, se você não testemunha dele, se você se envergonha dele, ele vai negar você diante de Deus. Uau! Quer dizer que eu tenho que ter uma vida séria com Cristo. Isso exige de mim uma vida séria com Cristo. Deus está me vendo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Paulo fala aqui da certeza de prestação de contas. Nós vamos prestar contas ao Senhor, não para vermos se seremos salvos ou se seremos condenados, não. Mas para ver se a nossa vida foi razoavelmente dedicada ao Senhor. E Paulo diz que essa certeza de uma prestação de contas diante de Cristo, o Rei do Universo, isso gera temor. Isso faz com que nós o admiremos e percebamos a seriedade com a qual nós devemos viver nossa vida para Ele, em reverência e em dedicação a Ele. 2 Coríntios 5 e 10, Paulo diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Isso significa que todos nós, eu um dia estarei diante do tribunal de Cristo. Paulo um dia estará diante do tribunal de Cristo. Você um dia estará diante do tribunal de Cristo. Aquele cujos olhos penetram fundo do seu coração, não vai esconder nada dele. Nada dele. Você vai estar diante dele um dia. E ele vai olhar com esse olhar penetrando você, desvendando tudo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Isso gera temor. Você imagina-se nesse dia. Imagina, perceba as vergonhas que você vai passar por aquilo que você já deixou de dedicar a Cristo. Você vai estar diante daquele que Maria enxergou ser digno da mais alta oferta que ela poderia fazer. É um texto tão bonito da palavra de Deus, onde ela gasta uma soma de dinheiro para comprar um unguento e derramar aos pés de Cristo, honrá-lo. Você vai estar diante daquele que é muito mais digno do que o que Maria fez. E irmãos, nós vamos ter vergonha de muitas coisas que nós deixamos de fazer e viver para Cristo. Pensa nisso. Pensa no olhar dele. Pedro recebeu esse olhar, lembra quando Jesus estava sendo interrogado na casa do sumo sacerdote e Pedro o negou? A Bíblia diz que de longe o Senhor o olhou. Como que aquilo abateu o seu coração profundamente. A gente precisa pensar nisso. O Evangelho é o Evangelho da graça, mas é o Evangelho do temor, também da reverência. Essas coisas andam juntas. Atos 3:19, a Igreja de Cristo, ela vivia na completa esperança do retorno de Cristo, da vinda de Cristo. Isso é algo que tem estado, às vezes, tão longe da nossa mente. E contemplar a possibilidade de Jesus retornar hoje inspira temor. Atos 3:19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Essa é a expectativa da igreja. Deus falou pelos seus santos profetas: o Cristo vai vir, vai subir de volta, tronizado, reinando, e por um tempo ele fica na glória, e até a obra de Deus ser cumprida aqui nesse mundo, ele lá permanece,
e então ele volta, ele retorna triunfante. E Pedro pregava esse evangelho, ele disse, nós precisamos crer em Jesus Cristo, arrepender dos nossos pecados e esperar, porque em breve ele está indo. Em breve ele está indo. E, irmãos, isso gera temor. Isso gera reverência. Isso gera percepção do quão é importante servir a Cristo. Nós pensamos muito pouco nisso. Muito pouco nisso. A entrega da igreja de Atos é explicada por isso. Eles esperavam, assim, que talvez Cristo voltasse na geração deles. Então, o que eles tinham que fazer era mais por Cristo e menos por suas vidas aqui nesse mundo. E isso é uma coisa lógica, não sei se vocês viram, mas falaram que Jesus ia voltar em dia 23 e 24. Né? Teve pessoas que vendeu suas coisas, porque, bem, se Jesus vai voltar mesmo, né? De que me adianta mais um mês eu tendo 2 carros na garagem, se eu uso só um, né? Eu sou uma pessoa só vou conseguir dirigir um só. O que adianta? Você percebe como que essa percepção da iminência da volta de Cristo, isso gera um temor que nos leva a servir a Deus de maneira mais dedicada? Irmãos, vamos ser sinceros, nós não temos isso. Não temos. Nós estamos vivendo uma grande parte da nossa vida esperando que Jesus volte, talvez para depois dos nossos netos. Alguns de nós estão já preparando a vida para os nossos netos. Né? Para os netos que vão ter. Percebe? Abre aí por fim, Hebreus 12. Deixa eu ler com vocês aqui um pouco de Hebreus para a gente encerrar. Eu quero que você veja aqui. Nós temos em Hebreus 12 alguns alertas que inspiram temor a Deus. Diz assim no versículo 14 de Hebreus 12, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu preciso buscar uma vida santa. Isso tem que ser compromisso na minha vida. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Se não houver transformação verdadeira, arrependimento de pecado e uma conduta de busca por santificação, de lutar contra o pecado, de odiar o mal e buscar vencê-lo dia a dia, não tem uma salvação verdadeira. Não tem como ver Deus. Versículo de número 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O Hebreus aqui está fazendo alerta, ele está dizendo, olha, toma cuidado, uma vida sem dedicação à santificação, pode ser que Jesus voltando, você fique de fora. Olha, toma cuidado, uma vida onde você abraça, né, o coração aí amargurado profundamente, que não consegue perdoar pecados, ofensas, seguir adiante, comunicar graça às pessoas, pode ser que você fique de fora. Cadê a obra de Deus na sua vida, no seu coração? Olha, tome cuidado, lembra de Esaú. Esaú rejeitou a oportunidade de salvação, chegou um tempo onde não tinha mais lugar para arrependimento. Vocês estão ouvindo o Evangelho, abraça isso com fé, com fidelidade, crê em Cristo. Porque se vocês ficarem só ouvindo, né, e não temendo ao Senhor e continuando tocando suas vidas normalmente, pode ser que chegue um momento que não tenha mais oportunidade de arrependimento. Esses alertas inspiram temor. Mas ele vai além. A nossa realidade espiritual inspira temor. Olha o que ele diz. Ora, versículo 18. Não tente chegado ao fogo palpável, ardente, a escuridão e as trevas e a tempestade, ao clangor da trombeta e ao som das palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e tremo. Ele faz aqui um resumo daquele evento, daquele momento onde o povo de Israel saindo do Egito, na planície, diante do Monte Sinai, eles têm ali uma teofania, todo o povo ouve a voz do Senhor, uma manifestação do Senhor desde a montanha, e foi um espetáculo terrível e tremendo, até Moisés ficou assim, assustado, assombrado com aquela manifestação do poder de Deus, da grandeza de Deus, da força de Deus diante de pecadores.
E Hebreus diz assim, gente, nós não chegamos nem naquele lugar, não. Nossa realidade é muito maior. Se somente aquilo já trazia uma responsabilidade muito grande, perceba agora a nossa posição, que é uma posição de muito maior privilégio e, portanto, de maior responsabilidade. Ele diz, então, na sequência, mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontável hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus, o mediador da nova aliança e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Diz, olha, vocês que receberam o evangelho de Jesus Cristo, vocês estão numa condição muito superior. Vocês não estão ali no meio daquele povo de Israel, pecador, que teve um limite traçado, não pode chegar no monte, Deus falando, e eles assustados. Vocês foram inclusos dentre o próprio povo santo de Deus. Vocês agora já fazem parte da Assembleia Celestial. Vocês já estão arrolados, vocês já têm um vínculo, vocês já são irmãos dos espíritos dos justos aperfeiçoados, aqueles que já estão nos céus. O espírito de vocês já está ligado a essas pessoas, vocês têm um vínculo, vocês estão na mesma condição, vocês são o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus. Vocês têm o próprio Cristo, o mediador da nova aliança. Vocês entraram em um compromisso com Cristo, uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. O sangue de Cristo, o sacrifício dele na cruz do Calvário, é algo muito maior do que aquilo que Abel poderosamente testificou quando fez o seu sacrifício de sangue em obediência lá atrás. Essa é a posição de vocês agora. E aí? Vamos levar a vida cristã a sério? Vamos servir a Deus com empenho? Vamos temer o Senhor? Deus lidou com o povo de Israel que negligenciou aquela teofania com severidade. Imagina um de nós negligenciando o que já aprendemos e abraçando. Isso inspira temor. 25, então, ele diz, tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Você precisa considerar isso, diante do Evangelho de Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo, da posição que o Evangelho e a fé em Jesus Cristo te colocam. A sua alternativa adequada, sensata, é servir a Deus de modo agradável, com reverência e com santo temor. Essa é a alternativa adequada. Negligenciar sua vida cristã, isso pode trazer muito problema. Isso pode revelar uma não salvação de fato. E um juízo severo sobre alguém que tenha recebido tamanha graça de receber o Evangelho, entender a obra de Cristo, de ser contado entre o povo de Deus e desperdiçar tudo isso. Sirva a Deus reverentemente, com santo temor. Versículo 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nosso Deus é santo. E Ele consome o mal. E se nós agirmos mal, haverá juízo. É isso que Hebreus está alertando. Versículo 28 prepara para esse versículo 29, mostra que a graça, ela não é excludente de temor, percebeu? Nós temos Jesus Cristo, o sangue de Cristo, chegamos à Assembleia Celestial, mas serve a Deus com temor.
Porque se você negligenciar isso aqui, Deus vai te consumir. Ele vai te consumir. Ele é fogo consumidor. Então, irmãos, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Que junto comigo você procurasse resgatar o temor do Senhor na sua vida. Buscasse crescer nisso. Como? Perceba a palavra de Deus, como Deus tem cumprido. Estude, aprenda as Escrituras. Ore a Deus, medite na sua palavra, peça a Ele por temor, leve a vida cristã a sério. Pense, lembre do retorno de Cristo. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser qualquer momento. Leve isso a sério. Viva a sua vida com base nisso. Perceba a grandeza que Deus está fazendo no mundo. Participa disso, se envolva. Gaste o que Deus tem te dado, a graça, o favor, as habilidades, os dons, os recursos. Vale a pena. Serve a Deus com temor. Vamos ficar de pé e vamos orar.